Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outrossim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Vamos orar? Senhor, que ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo o engano e do erro livros teus. Ilumina as nossas almas, ó grande Deus. Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando sequencialmente, então, a segunda carta de Paulo a Timóteo, e algumas coisas são necessárias que você relembre. E a primeira informação importante que você tem que ter é que esta segunda carta, diferentemente da primeira, é uma carta feita com Paulo na sua segunda prisão. Então, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias de Paulo e o fim do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo termina naquilo que nós chamamos da sua primeira prisão. Era tipo uma prisão domiciliar, em que ele ficava numa casa alugada, com um soldado romano 24 horas por dia ao lado dele, mas ele podia receber visitas, escrever, ele tinha um certo grau de liberdade. Desta primeira prisão, Paulo escreve as conhecidas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mas é consenso entre os historiadores que Paulo sai dessa primeira prisão, escreve outras cartas e depois é aprisionado de novo, agora por Nero, e nesta segunda prisão não é uma prisão domiciliar. Paulo está naquilo que é semelhante a uma masmorra, fétida, úmida, praticamente feita para que as pessoas morressem em condições insalubres debaixo do reinado de Nero, um grande inimigo dos cristãos conhecido pela história. E Paulo, então, o teor dessa segunda carta a Timóteo não é um teor que às vezes nós achamos de alguém que está se aposentando. Nós pegamos aquele versículo, né? Combati o bom combate, guardei a carreira, completei a fé. Olha que bonitinho, Paulo velho com aposentadoria falando. Não é. As palavras de Paulo nessa carta são as palavras de alguém cuja morte ou a data da sua morte está num cronômetro regressivo. Então, o que Paulo está dizendo, quando nós veremos, né, nos próximos sermões, é: se eu morrer amanhã, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, uma pergunta que é feita e que quando nós olhamos para Paulo nessas condições: o que sai da sua boca, ou o que sairia da sua boca, numa condição de sofrimento semelhante à de Paulo? O que você falaria se você estivesse numa masmorra? O que você falaria se amanhã ou se estivesse com a data da sua morte marcada? Muito provavelmente, isso eu estou incluído, nós nos encheríamos de autocomiseração. Ó céus, ó vida, ó azar, pobre de mim. Ou talvez, como muitos de nós fazemos em dias de sofrimento, somos propensos a praguejar. Desgraçado do Nero. Maldito dos meus amigos que não pisam aqui sequer para me visitar, como vocês viram nos sermões anteriores. Muitos abandonaram Paulo, como você vai ver no final dessa carta. Como é triste, ou como são tristes as palavras finais dele, de abandono de muitos.
o que sairia ou o que sai da sua boca durante o sofrimento. O adágio popular diz que quer conhecer um homem, dê a ele poder. Talvez de forma análoga nós podemos dizer, quer conhecer quem é realmente um crente, dê a ele sofrimento, que você vai saber o que é. E ao contrário do que muitos de nós faríamos, da pena ou da boca do apóstolo Paulo saem palavras de instrução. Essa carta e esse texto que nós lemos, então, é fruto de alguém que, mesmo em condições insalubres, ao invés de pronunciar maldição, ao invés de se encher de autocomiseração, instrui a Timóteo, um jovem pastor da igreja de Éfeso. Da pena de Paulo saiu instrução para uma igreja. E dentre as várias instruções, aqui no capítulo 2, como você começou a ver na semana passada, ele está ensinando a Timóteo, já na segunda carta, lembre-se disso, como combater os falsos ensinos que estavam surgindo dentro da igreja. E você viu, então, 3 lições semanas passadas, ou 3 ações que Timóteo deveria ter para combater esses falsos ensinos. E agora, então, nós veremos, digamos, a parte B dessas instruções de Paulo a Timóteo no combate aos falsos ensinos. Que instruções ou o que Paulo passou a Timóteo para combater esses falsos ensinos que estavam enchendo ou correndo o risco de contaminar a igreja em Éfeso, da qual Timóteo era pastor? E eu quero que você observe os versículos 20 até o versículo 22, é que a primeira instrução que Paulo dá a Timóteo é: permaneça santo. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra, porém para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Paulo está utilizando, então, a figura de uma casa em que talvez aqueles que gostam de decoração, existem aqueles utensílios ou coisas que você deixa para quando a visita vem, ou limpa, para quando a visita vem, aquela xícara que fica escondida, aquele jogo de pratos, de talheres ou coisa de tipo, e aí você manda esconder aquele tapete velho, dá uma escondida em outras coisas, e Paulo faz uma comparação, dizendo que numa grande casa, muito provavelmente o termo casa aqui se referindo à igreja, ou seja, na igreja do Senhor ou na comunidade dos crentes, existem utensílios para a honra e para a desonra, uns belos e outros nem tão belos assim, muito provavelmente se referindo a esses da desonra, a esses falsos mestres ou essas pessoas com falsos ensinos que adentravam na igreja, como você pode olhar aí no versículo 17, entre os quais ele até nomeia alguns desses encrenqueiros e baderneiros dentro da igreja aí, se incluem Himeneu e Fileto. Mas o que é interessante de você observar aí? Talvez você olhe esse versículo 20 aqui e fale: caramba, então Deus escolheu alguns para que fixamente, imutavelmente estejam dentro da igreja para a honra, ou imutavelmente estejam na igreja para a desonra. Como que a gente vai lidar com isso daí, então? Mas eu quero que você note no versículo 21 que a condição de impureza ou de desonra não é uma condição permanente. Olha o versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Então veja que interessante, primeiro uma lição para nós pastores, entendermos que dentro da igreja há uma diversidade de pessoas, há uma diversidade de ações, há uma diversidade de vasos, em estágios diferentes, em condições diferentes, e alguns vasos que na realidade são mais de desonra ou trazendo mais para encher a paciência do que necessariamente para o crescimento. Mas o que é belo é que quando nós olhamos e o desafio que nós temos, assim como Paulo fala a Timóteo, é que esses indivíduos devem se santificar, se purificar, abandonar essa condição e poder largar o pecado e ser bênção na vida da igreja. Na vida do Evangelho, ou no ministério do Evangelho, na caminhada do Evangelho, pau que nasce torto não precisa morrer torto.
vaso feio pode virar um vaso de honra. Aqueles que talvez sejam desprezíveis aos nossos olhos, ou gente que talvez com imaturidade espiritual num primeiro momento, não devem ser descartados, antes devem ser exortados a se purificarem para serem bênção na igreja. E ainda como você olha nessa primeira instrução de Paulo, permaneça santo, como que Timóteo vai permanecer santo, ou como que o indivíduo se purifica nesse processo de santificação? A parte A do versículo 22. A primeira coisa é fugir. É interessante isso. Existe uma ação, digamos, negativa e uma ação propositiva no versículo 22. Então, aqueles que querem se purificar, aqueles que querem ser vasos de honra preparados para toda boa obra, a primeira ação que eles têm que fazer é fugir das paixões da mocidade. E aqui nós, intuitivamente, já partimos, está falando de questões sexuais, está vendo? Foge das paixões da mocidade, sexo, pornografia e por aí vai. Mas não é só isso que inclui as paixões da mocidade. Nós podemos dizer que talvez jovens e adolescentes sejam um pouco mais propensos a seguir as paixões da mocidade. Mas se é um princípio que eu tenho como pastor, desde quando, antes mesmo de ser ordenado e lidar com jovens e adolescentes, não é tratá-los como uma categoria especial de crentes. Os desafios que os jovens e adolescentes têm, em certo sentido, são iguais ao que todos os crentes têm, inclusive na área sexual. A gente costuma olhar muito para os jovens na área sexual, mas tem muito velho babão aí, caindo em área sexual de forma muito escandalosa, ou mais escandalosa que jovens e adolescentes. Tem muita senhora com idade avançada aí, bem mais assanhada que muito jovem e adolescente. Então, a questão aqui, foge das paixões da mocidade, não é só uma questão sexual. Mas existem paixões que estão, e talvez mais do que a questão sexual que está presente na juventude, é a questão do ímpeto, da contenda, e é por isso que ele vai desenvolver isso daí. E aí é uma peculiaridade da juventude. Enquanto jovens, nós somos umas vezes, vamos nós entrando nisso aí, nós somos propensos a sermos impetuosos, a estufar o peito. Você ingressa na universidade, os seus pais talvez sejam semi-analfabetos, ou talvez com muito custo terminaram o ensino médio, aí você tem acesso ao ensino superior. E aí você já estufa o peito e acha que pode desprezar tudo que os seus pais falam, que aquelas pessoas que não têm curso superior são um bando de imbecis, do qual você não deve prestar atenção. Ou talvez você cresce mais, Você vai na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, seja lá o que for, e você vai olhando para aqueles que academicamente estão numa fase anterior a você e vai tratando esses indivíduos como tolos. Ou você quer criar discussões ou situações de discussões a fim de que você possa demonstrar todo o seu conhecimento, o quanto você é conhecido. Isso acontece, inclusive, com pastores. Saímos do seminário com conhecimento teológico, respirando Bíblia 24 horas por dia, e talvez nós temos essa propensão a sermos encrenqueiros, indolentes, desprezar as pessoas. Então, enquanto jovem, uma das primeiras questões, não seja como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, dá uma pausa, conta até 10, não seja impulsivo naquilo que você faça. Antes, então, olha só, foge, evita, e isso pode incluir a questão sexual também. Foge das paixões da mocidade, Vamos parafrasear. Foge da pornografia, da sensualidade, da balada e por aí vai, da insensatez. Mas agora você tem um aspecto propositivo que é muito bonito. Segue, versículo 22b, a justiça, a fé, o amor e a paz. E olha que interessante aqui, qual é o instrumento que nós temos nessa permanência na santidade ou na busca da santidade? Se nós temos um aspecto, digamos, negativo, foge, evita, não se submeta a essas situações, mas olha que bonito aqui. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Olha o aspecto plural aqui. Com os que de coração puro invocam ao Senhor. Parafraseando, busque a santidade em bando.
Conviva com aqueles que buscam paz, fé, amor, que são os elementos essenciais do cristianismo que fazem das pessoas santas. Aprenda a conviver com pessoas que caminhem segundo esses 3 princípios. E aí, então, você estará se santificando e se purificando. Tem algum aspecto aqui, ou alguma ação excepcional aqui de santidade? Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, ou digamos, coletivamente busque esses indivíduos. E como que eu vou conviver ou seguir aqueles que buscam justiça, fé, amor e a paz? Frequentando os trabalhos coletivos do povo de Deus. É por meio do convívio coletivo com os santos, que mesmo imperfeitos, mas que estão nesse crescimento em graça e busca de santidade, e que nós somos purificados, santificados e úteis ao nosso Senhor para toda boa obra. Eu sou excessivamente repetitivo quando eu digo que os nossos instrumentos de santificação, ou o nosso instrumento de santificação, não tem nada de excepcional. Nós gostamos de curso de imersão espiritual, né? Campanhas, 7 dias, 7 semanas, carnês, pregadores famosos, igrejas agitadas, mas, na realidade, os instrumentos de santificação que nós temos é a participação coletiva nos cultos, ou seja, a comunhão dos santos, o exercício da oração e o estudo da palavra. Instrumentos esses acessíveis a todas as pessoas, a todas as idades e em todos os momentos. Purifica-te, andando com aqueles que buscam a santidade. Mas é uma segunda instrução de Paulo a Timóteo no combate às heresias e aos falsos ensinos. É quase em decorrência da primeira, que agora não viva a contender. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Olha que interessante, Paulo está praticamente repetindo a figura que é apresentada no versículo 16, do capítulo 2 ainda. Olha só. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E aí, então, ele apresenta essa característica necessária ao servo de Deus e que não entre nessas questões que só vão gerar, digamos, discussões inúteis para aqueles que estão em seu ou no meio do povo de Deus. A contenda por si só não ajuda. Então, a segunda característica, né, o segundo conselho que Paulo apresenta a Timóteo no combate a essas heresias é: não entre em contendas desnecessariamente e evite falatórios. Isso é muito importante, meus irmãos, porque muitas vezes aqueles que têm o saber teológico estão na liderança da igreja e nem precisa mais. Nós vivemos uma geração em que muitos jovens são praticamente autodidatas teologicamente, isso é muito bom, com acesso à teologia reformada, a princípios bíblicos e acesso a muito material, bons pregadores, isso é muito bom, isso é muito bom. O problema é quando isso, às vezes, a vaidade de ter esse conhecimento inunda o coração da pessoa, e então o saber teológico, ao invés de se transformar em um instrumento de instrução, em um instrumento de santificação na vida das pessoas, de edificação na vida da igreja, só alimenta as pessoas a criarem discussões tolas. Pormenores que, do ponto de vista acadêmico, são até interessantes você estudar, mas que não valem do ponto de vista de criar questões desnecessárias, muitas vezes escandalizando as pessoas, ofendendo os outros nas redes sociais, produzindo textos extremamente agressivos, ácidos, contra aqueles que discordam de você. Timóteo era alguém muito bem instruído desde a infância, mas olha o que Paulo diz. Paulo não diz
humilhe aqueles que sabem menos que você, mostre para eles quem é que manda na igreja, ou nada do tipo, apenas que evite, fuja dessas questões insensatas, porque o versículo 24, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender em si, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então, meus amados irmãos, um segundo instrumento que nós temos contra os falsos ensinos na igreja é a mansidão com aqueles que nós estamos lidando, ou evitar as contendas. Agora, veja bem, não entenda evitar as contendas com complacência com o erro. O próprio Senhor Jesus foi extremamente duro com aqueles que contrariavam o Evangelho ou traziam falsos ensinos. Raça de víboras, por exemplo, era um dos termos que ele utilizava. Mas veja bem, nós não podemos fazer dessas contendas o alimento para a nossa alma ou a causa do nosso ministério. Talvez, mundanamente falando, muitos são regidos pelo adágio popular, né? Dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Mas, de acordo com a Bíblia, nós damos uma boiada para não entrar. Para não entrar. As contendas são o último estágio, né, das nossas desavenças, depois de todos os processos anteriores terem sido esgotados, e processos pacíficos, mansos, capazes de ensinar. Eu não consigo entender como muitas vezes as pessoas, em tempos de internet, você vê publicações de pessoas que admiram líderes opressores, que constrangem as pessoas do púlpito, gente que é humilhada pelos seus pastores, pelos seus líderes, e essas pessoas acabam virando instrumento de admiração, quando elas simplesmente contrapõem aquilo que o Senhor Deus apresenta, ou que Paulo apresenta a Timóteo para seguir os princípios de Deus. É claro que líderes devem ser firmes na defesa do Evangelho, mas não devem ter por característica principal contendas, humilhações ou qualquer outra coisa desse tipo para com as pessoas. É engraçado como é contraditório, não é contraditório, né? Mas como vai de encontro justamente ao nosso perfil. A gente acha que, para evitar heresias na igreja, o primeiro passo que a gente tem é ser agressivo para com aqueles que fazem. Mas não é isso que é o primeiro passo que Paulo apresenta a Timóteo. E, por fim, é uma segunda instrução que Paulo apresenta a Timóteo. Se a primeira é busque a santificação, a segunda é evite as contendas, a terceira é que trabalhe esperando arrependimento. Eu achei isso muito interessante. Quando no versículo 25 diz, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Eu acho isso o máximo. Porque, novamente, dentro do nosso orgulho, muitas vezes enquanto pastores, nós trabalhamos com aqueles que nos são oposição, né? É quase que pedindo para Deus, tira esse espinho na carne e conceda um trabalho para esse indivíduo aqui, lá no Everest, né? Promove ele para trabalhar na Nova Zelândia, porque ele só está me enchendo a paciência e parece que não deixa a igreja ir para frente, né? Mas olha o que Paulo diz a Timóteo, você tem que disciplinar com mansidão todos aqueles que se opõem ao seu ministério. Mas olha o sentimento que eu tenho que ter. Não é o sentimento de me livrar desse indivíduo. Não é o indivíduo de vai de reto, né, para lá, longe de mim. Mas na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento. Cada disciplina, cada exortação, cada ensino de nós, pastores, não deve ser motivado simplesmente pelo prazer do confronto. Não deve ser motivado simplesmente pelo prazer de dizer com quem você está falando, sou eu que mando, me obedeça, ou qualquer coisa do tipo. Não deve ser exercido com o prazer de verem as pessoas serem diminuídas, mesmo que essas pessoas sejam um espinho na carne ou na vida da igreja. Mas o exercício da disciplina deve ser feito na busca do
arrependimento, a fim de que essas pessoas conheçam plenamente a verdade e retornem à sensatez. Muitas vezes as pessoas que causam problemas na igreja e são espinhos dentro do ministério, isso não serve só para pastor, você que talvez está na liderança de algum ministério na igreja e tem algum liderado que te causa problemas, olha só que interessante o versículo 26. Talvez essa pessoa esteja debaixo de laços do diabo. Laços do diabo que levantam pessoas para atormentar a vida da igreja. E qual é o seu papel como líder? Disciplinar com mansidão e procurar trazer essas pessoas ao arrependimento, procurar abrir os olhos dessa pessoa para que elas retornem à sensatez. Literalmente, livrá-las do laço do diabo. É muito diferente, né? A receita contra a heresia que Paulo manda Timóteo aplicar na igreja, daquela que geralmente nós criamos na nossa cabeça, ou talvez até nós pastores, né, gostaríamos que fosse acontecer, ou que nós tivéssemos o direito de fazer. A cada pessoa que nós exortamos, a cada pessoa que nós enfrentamos, a cada pessoa que muitas vezes nos ofende, nós devemos trabalhar por elas, orar por elas, discipliná-las, mas sempre na expectativa de que elas se arrependam e sejam livres dos laços do diabo. Isto posto, fica a famosa pergunta: ok, pastor, Timóteo, na igreja em Éfeso, muito bonitos os conselhos que Paulo dá para ele, mas e para nós? Como é que fica a nossa segunda-feira diante dessas verdades? 3 lembretes que eu gostaria de acompanhar, que você levasse para casa na primeira questão. E a primeira questão que eu quero olhar para você é que olhe para o Senhor Jesus. Sempre que houver problema na igreja, não apenas membros causando problemas para o pastor, mas dentro do ministério ou dentro do corpo de Cristo, lembre de como Cristo lidou com aqueles que muitas vezes lhe cuspiram na face, o ofenderam, com aqueles que inicialmente caminharam com ele, mas que quando as coisas ficaram difíceis, simplesmente o abandonaram. Os homens machos, né, muito companheiros, sequer estavam na cruz. As mulheres que estavam lá no túmulo depois para presenciar a ressurreição. Olhe para como ele lidou com acusações falsas, tortura, morte cruel e vergonhosa, sem nunca revidar. Pelo contrário, quando você olha para a cruz, ele intercedeu. Quando você lê o texto de Isaías 53 a respeito de Jesus Cristo, quando ele fala que pelos seus ofensores ele intercedeu e como ovelha muda foi levada. Ora, se o Supremo Pastor não praticou vingança, não praticou humilhação, não praticou abuso espiritual para com aqueles que o seguiram e que eram extremamente imperfeitos, vide Pedro, não é verdade? Por que nós, enquanto pastores e líderes ou membros da igreja, teríamos o direito de fazer com aqueles que estão em nosso meio? Lembre-se do exemplo de Cristo para lidar com aqueles que são difíceis. E em decorrência disso também, lembre-se de ser gentil para com todas as pessoas. É fácil ser gentil com aqueles que têm afinidade para conosco, não é verdade? Aquilo, quando tem afinidade, é muito bom, né? Conversar com quem gosta de futebol, né? Visitar ou ter amigos que nesse tempo de calor tem piscina, pensa numa amizade boa, não é verdade? É muito fácil isso, ao caminhar nesse sentido, né? Visitar quem faz churrasco ou coisas do tipo. Mas quando Paulo orienta a Timóteo aqui, ele fala justamente para Timóteo pastorear e ser gentil para com todas as pessoas. Olha a parte B do versículo 24. E sim deve ser brando para com todos, para instruir e paciente. Não apenas com aqueles a quais nós temos maior afinidade. É interessante corrigir os opositores com mansidão. Esse é um sinal de maturidade dos seus mestres.
Você quer criar um critério para avaliar pastores, presbíteros, ou se você frequenta outra igreja, para avaliar a liderança da sua igreja? Veja o quanto ele é brando e educado para com aqueles que se lhe opõem. Não que ele deva ser frouxo ou deva ser complacente com o erro, mas observe como ele lida com a oposição. Isso revela muito do caráter das pessoas. Terceira lição que eu quero que você leve, agora voltado principalmente para pastores e líderes, mas também para os membros. Isso é extremamente confortador. O Supremo Deus é que é o pastor por excelência. Aqueles que estão nos bancos não nos pertencem. E muitas vezes nós pastores queremos arrogar para nós ou trazer para nós um poder que nós não temos. A parte B do versículo 25 diz na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento. Às vezes a gente fica frustrado, né, reverendo? A gente prega. Eu estou aqui há menos tempo, né, mas o Jair, a caminhada dele é grande. Você ensina, você visita, você instrui, leva para o gabinete pastoral, dobra o joelho, ora pela pessoa. E às vezes o indivíduo simplesmente vira as costas para o evangelho. Às vezes o indivíduo com o qual você caminhou a jornada durante muito tempo, não apenas abandona o evangelho, mas vira um grande opositor seu na igreja. Às vezes jovens e crianças com os quais você pegou no colo, batizou, se empolgou, chegam na juventude e se distanciam dos caminhos do Senhor. Às vezes membros com quem você tratou com tanta educação, simplesmente no estalar de dedos, sei lá, pastor tem olho escuro, eu gosto de pastor de olho claro, eu vou para outra igreja. Né? Tem gente que faz isso, por razão até menor, e a gente se corrói, fica doído, fica com ciúme, algumas coisas do tipo, mas olha que interessante, e eu acho que isso é libertador. A gente trabalha, a gente disciplina, a gente orienta, fazemos tudo que está ao nosso alcance, mas isso é uma coisa que, graças a Deus, eu aprendi a me livrar, antes mesmo de me tornar pastor, mas desde o tempo que eu era líder de jovens, em outros momentos, é que eu não carrego sobre os meus ombros a vida das outras pessoas. E não falo isso com desdém. Falo isso pela confiança do Supremo Pastor que cuida das ovelhas. Se o Senhor não cuidar de vocês que estão nesses bancos, lamento lhes informar, não sou eu que vou fazê-lo com os meus ombros. Estreitos desse jeito, então, talvez o reverendo Jair consiga mais, mas eu não chego nem perto disso. Por quê? É o Senhor quem concede arrependimento. É o Senhor quem vai livrar essas pessoas dos laços do inimigo e trazer ela a sua sanidade mental ou sanidade espiritual ao longo da jornada. Muitos não retornarão a essa sanidade porque estavam entre nós, mas não faziam parte do nosso rebanho. Culpa minha, culpa do reverendo, culpa do conselho? Jamais. Paulo vai deixar isso bem claro na carta aos Coríntios, né, o mesmo princípio. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. E isso nos faz dormir tranquilos, não com indiferença em relação ao rebanho. O amor é grande, a consideração é grande, mas sabendo que é o Senhor quem sustenta a sua igreja. Ele é o Supremo Pastor. Nós pastoreamos um rebanho que nos é dado, digamos, uma procuração, não de plenos poderes, mas com algumas responsabilidades para lidar. Mas quem conhece os seus é Deus. Pastores são fáceis de enganar, eu costumo dizer, isso é extremamente tranquilo, mas Deus conhece aqueles que são seus. E que por meio dessas instruções que Paulo apresentou a Timóteo, para enfrentar os males que a igreja tem, nós busquemos a santificação, não vivamos em contendas e sempre trabalhemos na esperança de que as pessoas irão se arrepender e serão libertas dos laços do diabo. Diante disso, que Deus nos dê um coração maduro na fé, rumo à santificação e faça de nós vasos de honra e não vasos de desonra no meio do seu povo. Amém e amém.